da Universidade Federal de São Carlos, com o apoio da CAPES. Meu nome é Fabiano Ferreira de Castro, sou docente do PPGC e UFSCar e tenho a responsabilidade de coordenar essa mesa temática intitulada Tecnologias aplicadas à representação documental. Agradecemos a colaboração dos professores que participaram dessa mesa e convidamos o primeiro conferencista, o professor Dr. Cláudio José Silva Ribeiro. Bom dia a todos. Nós tivemos um problema técnico, mas já está tudo resolvido agora. Bom dia a quem nos assiste presencialmente e quem nos assiste aí online. Essa transmissão ela é parte do primeiro enredo, Encontro de Representação Documental, promovido e realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de São Carlos, com apoio da CAPES. Meu nome é Fabiano Ferreira de Castro, sou docente do PPGC e UFSCar e tenho a responsabilidade de coordenar essa mesa temática intitulada Tecnologias aplicadas à representação documental. Agradecemos a colaboração de todos os professores que participaram dessa mesa e convidamos o primeiro conferencista, o professor Dr. Cláudio José Silva Ribeiro, a compor essa mesa. O professor Cláudio José Silva Ribeiro, ele é doutor em Ciência da Informação pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e Universidade Federal Fluminense. É docente da Escola de Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com atuação no curso de graduação de Biblioteconomia e no programa de pós-graduação em Biblioteconomia. Está conectando. Ele está conectando. Bom dia a todos. Eu agradeço ao UFSCar pelo convite, especialmente a professora Zara e a professora Paula, pelo empenho na confecção desse enredo, deste encontro, na verdade, que espero que seja o primeiro enredo de muitos outros, que ainda vamos participar e contribuir para o desenvolvimento. Eu venho aqui, como já foi observado por outros pesquisadores, eu venho compartilhar minhas pesquisas com vocês. E um aspecto que eu gosto sempre de colocar é que eu trago sempre muitas indagações. Talvez nem tantas respostas, mas muitas indagações. Então, a ideia da gente conversar aqui é um pouco sobre essas tecnologias que a gente usa para representação dentro do nosso processo de entendimento da realidade das coisas. Então, a gente vai falar um pouco sobre esses desafios para a representação documental no âmbito da web semântica
E eu também queria destacar um aspecto que eu achei muito importante, esse enredamento entre os temas, as mesas. Muito do que a gente vai falar aqui, ontem, os professores que expuseram ontem falaram sobre alguns aspectos que a gente vai tratar aqui, e a gente vem numa construção, a construção desse caminho está muito bem enredado pelas professoras que organizaram, na verdade, essa temática da discussão da gente. Então, a gente vai começar a falar um pouco sobre esses desafios, mas começando sempre falando sobre a explosão informacional. A gente lá, por volta da década de 40, de 1940, 1950, começou a história da explosão informacional, a explosão documental, a Segunda Guerra. A gente conhece essa história aí de multiplicidade de geração de documentos, e a partir dessa época a gente começou a ter muitos problemas de recuperação da informação, de registro e de recuperação da informação. Essa explosão informacional, ela, de certa forma, trouxe vários problemas para a recuperação da informação, e com o passar dos anos, a gente começou a ter outros problemas, com o crescimento da microinformática, a multiplicidade de arquivos que começaram a surgir nos equipamentos e pelas próprias pessoas que usavam esses equipamentos. Começou um processo muito complexo de representação e recuperação da informação. Então a gente começou a ter problemas mais graves. Esses problemas foram agravados. Esse aqui meus efeitos aqui, os efeitos na apresentação aqui, então, em PDF. Já passado essa época da explosão documental, da explosão informacional inicial, lá na década de 40, com o advento dos microcomputadores e a multiplicidade de arquivos que foram criados a partir daí, a gente começou a entrar num outro ambiente que trouxe mais informação ainda. A gente já tinha uma informação documental bastante grande, já tinha multiplicidade de arquivos, e aí começaram a surgir informações ligadas a informações empresariais, informações geradas por equipamentos que agora passam a se conectar na internet. Eu estou dando assim um compacto, na verdade, desse processo evolutivo. Tá? A chegada desses equipamentos, a internet das coisas, a multiplicidade de equipamentos conectados, todos estão gerando muita informação. Então, tudo isso acabou trazendo um problema muito grave que cada vez mais se apresenta para o profissional que trabalha com informação. Então, a gente tem que começar a ficar atento para essas questões. Em seguida, a partir desse movimento, começou a surgir também a filosofia de armazenamento em nuvem. Quer dizer, mais uma complicação. Já tinha múltiplos documentos, já tinha múltiplos aparatos tecnológicos pendurados na internet, já tinha muita informação sendo gerada, e ainda apareceu a tal da nuvem. E aí você começa a representar coisas, e organizar e armazenar na nuvem. Enfim, você começou a ter problemas de monitoramento, equipamentos que, de certa forma, ficam monitorando, câmeras, tudo isso gerando informação que precisa ser representada, precisa ser armazenada, precisa ser recuperada. Então, tudo isso começou a trazer um reflexo muito grande no cotidiano das pessoas. Além disso, a gente começou a ter aquela visão de Big Data. Existem muitos dados, muita informação, muita recuperação, e o tal do Big Data chegando também. Então, tudo isso compõe esse cenário rico e múltiplo, essa questão da variedade, do volume, da velocidade, da veracidade das informações. Tudo isso traz para esse cenário uma complicação extremamente intensa. E por último, aí, dentro dessa contextualização da explosão informacional, o elefantinho aí do Hadoop, que é uma ferramenta de armazenamento e mineração no ambiente de Big Data, que trabalha com representações, trabalha com recuperações, trabalha com informações estatísticas. Cada vez mais, esse conjunto de aparatos tecnológicos contribui para um cenário extremamente rico e extremamente complexo de trabalhar. Não é uma coisa
muito, digamos assim, simples de se trabalhar num ambiente desse. Né? Por outro lado, a gente chegou, olhando especificamente para o ambiente de documentos, né, a gente começa a ver também a complexidade que começa a aparecer no ambiente de documentos do cotidiano, documentos que a gente trabalha diariamente, carteira de identidade, CPF, enfim, documentos que são documentos até pessoais, né, que precisam de alguma forma de representação, de recuperação. Quando você tem documentos como carteira de identidade e CPF, são documentos que têm propriedades muito claras, muito bem identificadas. Então você consegue, de certa forma, trabalhar e representar com isso de uma maneira mais, digamos assim, tranquila. Né? Aí os documentos do cotidiano passaram a receber também documentos. Você tem documentos que são clássicos. Documentos, relatórios de pesquisa, documentos, relatórios de pesquisa, de alguma forma, artigos que você manda para periódicos, enfim, esses documentos também têm características muito fáceis de ser conhecidas, né? Na verdade, são características que a gente já domina, então não temos muito problema com isso. Né? Mas aí começam a surgir complicações. Obras de arte não são tão complexas ainda, né? Porque você tem quadros, que você tem obras de arte que você tem características que também são bem definidas, bem estruturadas, você não tem muita complicação para isso. Aí começa a surgir uma complicação, surge uma obra de arte que é diferente, né? Que é uma instalação, propriedades dessa instalação, quais são as propriedades, como é que você vai descrever uma instalação. Então já começa a trazer um certo grau de complexidade, né, para você. Aí, filmes e filmes que você gera por câmeras, ou às vezes até pelo teu próprio celular. Né? A gente não pode esquecer que hoje em dia, com o celular que você tem no bolso, em geral, né, com o celular que as pessoas têm no bolso, elas podem gerar filmes, podem gerar vídeos e publicar de imediato. Existem vários canais de televisão que têm formas rápidas de você transferir informação para eles. Né? E eles pegam aquilo ali e já publicam de imediato. Né? Então, os aparelhos trazem algumas possibilidades, esses aparatos tecnológicos que geram isso, trazem alguma possibilidade de identificação e de recuperação. Né? Mas é uma possibilidade muito incipiente, né? Uma coisa muito básica em relação à identificação de propriedades de objetos. Né? Então, páginas web tem uma série de complicações na definição de páginas web, quando a gente começa a olhar para a web semântica, como a gente começa a reparar aspectos que merecem recuperação de páginas, enfim, tudo isso emoldura esse cenário bastante complexo aí, de utilização. Né? E aí a gente olhamos para documentos no cotidiano, olhamos para uma série de informações que a gente acaba vendo no ambiente da internet das coisas, e quando a gente começa a olhar para ciência e tecnologia, para pesquisas em ciência e tecnologia, por exemplo, a gente está olhando numa representação simplória aqui de um processo de investigação de perfuração de poços de petróleo. Na Petrobras, por exemplo, quando eles fazem perfuração de poços de petróleo, eles têm aí informações visuais da perfuração, eles têm modelos de simulação, eles têm, de alguma forma, algum tipo de representação descritiva do que está acontecendo. Né? Isso aí acontece com uma frequência extremamente alta, isso aí acontece com vários cenários, com várias configurações, várias simulações. Né? Como é que você vai dar conta de apoiar um processo de investigação em ciência e tecnologia sem ter ferramental adequado, sem ter capacidade de absorver isso, capacidade de representar? Então, isso aqui é uma outra complicação que a gente acaba tendo que trabalhar com ela, né? Tem que ter visualização sobre isso. Né? E aí eu peguei emprestado aqui uma representação feita pelo professor Sayão, que também dá aula comigo lá no mestrado profissional de biblioteconomia, é meu colega lá de cátedra lá no mestrado. O professor Sayão tem um discurso bastante intenso nesse aspecto, principalmente da curadoria de dados, né, que você precisa ter um certo tipo de cuidado bastante intenso para gerir seus dados de pesquisa.
E eu achei muito interessante esse slide dele, que é um slide que fala, desculpem, é um slide que fala sobre essa complexidade, sobre essa multiplicidade de elementos que você, em princípio, precisa trabalhar quando você está falando de dados em pesquisa e tecnologia, olhando para a questão de proveniência, olhando para a questão de fluxos de informação, características mais fortes que dizem respeito à história mesmo e ao processo de cálculo desses dados, os produtos intermediários que você precisa gerar no ambiente de pesquisa em ciência e tecnologia, quer dizer, tudo isso merece um certo cuidado, né, a gente precisa ter para representar esses documentos na atualidade. A ideia de mostrar esse cenário bem múltiplo, bem rico para vocês, foi inicialmente para a gente poder tentar perceber a complexidade que é mexer com informações. Isso já sempre foi complexo. Hoje está mais complexo ainda. Hoje está mais, digamos assim, difícil das pessoas atuarem em processo de representação documental, de representação de ativos de informação. Eu até gosto muito desse termo. Eu prefiro chamar, ao invés de usar apenas unidades documentárias, eu prefiro chamar de ativo de informação. Porque a gente está trabalhando com ativos empresariais, que a informação é um ativo empresarial. Seja uma empresa comercial, seja uma empresa de pesquisa em ciência e tecnologia. Então a informação eu trato como um ativo de informação. E a gente olha para essas unidades documentárias ou esses ativos de informação, e começa a observar esse aspecto de que, em função dessa complexidade que o mundo está assumindo, está colocando para a sociedade de uma forma geral, em função disso, a gente precisa de buscar novos estatutos, sejam sociais, sejam jurídicos, novos acordos, novas formas, e de trazer um processo de representação para esse ambiente. Ontem a professora Plácida até tocou nesse aspecto que eu até incluí aqui, esses parâmetros de ordem e controle, que são características importantes para que você possa, de alguma forma, ter uma dinâmica de representação mais apropriada. A ideia de você ter uma interoperabilidade forte, cada vez mais a professora foi Ana, a professora Ana, a última de ontem foi Ana. A última professora de ontem comentou sobre um pouco, a última da noite. Não, foi antes da Paula. Não é o nome da outra professora? Marisa. Não foi a Marisa. Daqui a pouco eu lembro o nome dela. Falou muito sobre esse aspecto do linked data, da internet conexões. Ana Carolina, desculpe, obrigado. A questão das interconexões e dos laços, da possibilidade que você tem de interoperar acervos, de você trocar acervos. Então, tudo isso é o que se está colocando cada vez mais forte dentro do nosso ambiente. Então, a gente não pode mais ficar pensando, por exemplo, em alguns aspectos que, para mim, são determinantes. Todo mundo que tem um smartphone consegue fazer uma consulta na internet, relacionar dezenas de coisas, centenas de coisas e usar isso para tomar uma decisão imediata. Coisas simples, coisas muito tranquilas de se fazer. E, no entanto, quando você vai a uma biblioteca, em geral, você, quando vai pesquisar informação, você está restrito àquele ambiente. No máximo você tem consulta a outros repositórios, mas se você quer começar a fazer correlações com outras informações, você tem até uma certa dificuldade para isso. Então, a gente tem que começar a transformar um pouquinho esse pensamento de forma que a gente consiga se encaixar um pouco melhor nessa dinâmica de representação da informação de acordo com as necessidades que a sociedade tem. Então, essas tendências intensas aí de interoperabilidade, interconexão e laços, a gente usa isso, eu uso isso fortemente nas minhas pesquisas. Eu tento, de certa forma, caminhar um pouco mais ativamente nesse ambiente. E nada melhor do que a gente olhar para o passado, olhar
os pressupostos da análise documentária, né, olhar para aspectos ligados à evidência, comprovações, né, garantia de validade, aspectos de forma que se falou aqui também, né, em relação ao uso de documentação, o papel do compartilhamento, da colaboração, tudo isso vai nos ajudar, né, vai nos apoiar dentro desse espírito de construir novos acordos, né, novas propostas. Eu fujo um pouco das normas, fujo um pouco dessa ideia de normas e padrões. Eu prefiro falar em acordos, né, são consensos que a comunidade traz. A comunidade científica, a comunidade social, enfim, esses consensos são importantes para que a gente consiga, de certa forma, mudar um pouco essa visão e tentar vencer esse desafio. É mais um desafio que a gente tem, por isso também que o título da minha apresentação são desafios. A gente tem vários desafios, esse é mais um, tentar buscar novos consensos, buscar novas representações, novas dinâmicas para poder dar conta desse ambiente que a gente tem cada vez mais complexo para trabalhar, né? Eu trouxe aqui um destaque específico para esse aspecto da capacidade probatória de documentos ou de ativos de informação, né, que é um aspecto que nos persegue desde muito tempo atrás, desde a Idade Média se fala em reprodução, em cópias, com o advento da imprensa, começou, da escrita, melhor dizendo, começou surgiram muitas formas de se burlar, né, a representação e a realização de documentos. Então, isso aí é uma coisa que nos acompanha desde então. E hoje, isso também é muito intenso, muito forte, com a questão das informações que são publicadas na internet, da possibilidade que você tem de usar informações que não têm um valor muito forte, né, informações que são falsas ou que são boatos, enfim, você tem isso cada vez mais presente no ambiente, e isso traz para a gente, no processo de representação, no processo de uso dessa informação e de reuso dessa informação, que é alguma coisa também muito interessante para a gente discutir, né? Esse uso e reuso de informação. Se você não sabe a proveniência ou a origem daquela informação, você não tem informações que sustentem aquele ativo que você está trabalhando, né? Você acaba tendo dificuldade, inclusive, de gerar novos trechos de informação, ou novos conjuntos de informação. Então, eu sempre gosto de tratar um pouco essa questão da capacidade probatória, né, dentro do espírito de que a capacidade probatória ela tem a ver com a validade jurídica, mas necessariamente você tem um tema que ele tem uma validade jurídica, mas necessariamente essa capacidade probatória pode não ser forte. Um exemplo, um documento falsificado, né, ele pode estar carimbado, pode estar com vários atestos de ambientes de cartórios, ele pode estar com atestos cartoriais, mas foi um documento que foi falsificado anteriormente àquele processo de atesto cartorial. Então é um documento que tem validade jurídica, mas a capacidade probatória dele é baixa, né, porque ele foi falsificado. Então, esse conceito de capacidade probatória de validade jurídica é um aspecto importante quando a gente começa a falar de informações que a gente está publicando também. Então, a gente começa a ter essa visão, principalmente no âmbito dos documentos empresariais. Então, isso também é muito importante. A entrada da assinatura digital, certificados digitais, talvez possa nos ajudar nesse aspecto. Então, eu gosto sempre de trazer essa contribuição dos certificados digitais, né, da assinatura eletrônica, né? E tudo isso, na verdade, para falar o quê? Para falar dessas tecnologias de representação que a gente tem. A gente tem dezenas de tecnologias de representação, eu fiz um recorte aqui, a gente tem algumas das tecnologias de representação, né? O trabalho que está encaminhado aí para ser publicado nos anais do evento, ele tem esse recorte, ele fala com um pouco mais de detalhes sobre essas visões, mas eu estou trazendo aí RDF como um formalismo de representação. Mais uma vez, eu gosto de falar de formalismo, não gosto de falar de padrão. É um formalismo, é uma maneira formal de você descrever as informações. Então, eu estou
a gente fala sobre a RDF como esse formalismo que permite que você descreva as informações e existem assertivas que você pode descrever dentro da tripla sujeito, predicado, objeto, né, formas que você tem de descrever essas informações, né. O próprio Dublin Core, que foi falado aqui já algumas vezes, né, já se falou em Dublin Core aqui como um formalismo de representação de metadados. Esse formalismo também permite que você descreva várias dimensões de um determinado ativo de informação. Os CORs, que é um outro formalismo que nos ajuda a representar principalmente ambientes ligados a tesauros, a relações semânticas entre informações, né? Então, os CORs também está dentro desse cenário de representação, né, de soluções para representação. O AWL, que também é um outro formalismo que nos ajuda a representar, principalmente quando a gente está caminhando na direção das ontologias. Então, você tem maneiras de expressar informações usando o AWL e trazendo bastante semântica para essas ligações que você vai ter que descrever, né? FDR em RDF, que é esse outro formalismo, né, que usa, na verdade, os requisitos funcionais de informação bibliográfica, de registros bibliográficos. Ele usa FRBR para poder expressar também dentro desse formalismo, expressar os conceitos que você precisa afirmar, precisa descrever no ambiente usando o FRBR. Então, o FRBR tem bastante facilidade expressa em RDF. E, por último, a parte de Linked Data, que é essa grande nuvem de dados, né, que a gente trabalha para fazer interconexão de ativos. Então, eu tenho como interconectar informações que estão disponíveis num determinado repositório com outro repositório, desde que eu siga as recomendações para se publicar Linked Data, que a professora até comentou ontem também, a questão da URI, a questão do compartilhamento, enfim, são facilidades que você precisa seguir para poder representar informações no ambiente de Linked Data, né, como uma facilidade de representação. Você usa muito para trabalhar com Linked Data, você usa muito o que a gente chama de metadados externos. Na verdade, são metadados que fazem conexão entre objetos. Servem para você fazer conexões e referências a outros objetos, e a partir daí você pode construir a tua teia de representação. Bom, falado de uma forma geral sobre esses problemas que a gente tem, falado sobre as tecnologias, eu trago aqui menos conclusões e mais indagações, mas eu gosto sempre de provocar e falar em conclusões, porque na verdade, são mais indagações, né, do que conclusões. A gente, dentro dessas tecnologias, olhando para essas possibilidades todas que a gente tem de representação e olhando para essas alternativas todas que a gente já habitualmente trabalha, o profissional da informação habitualmente trabalha com isso, a gente pode olhar, por exemplo, para uma arquitetura da web semântica, que é o que a gente tem olhado desde lá dos anos 2002, quando o Berners-Lee propôs essa ideia de web semântica e montando essa arquitetura em camadas, né, a web semântica. A proposta da web semântica não é para trazer uma nova web, é para trazer uma estruturação em camadas para você apresentar serviços para internet funcionar, para a web funcionar, melhor dizendo. Então, quando a gente olha lá para o modelo de web semântica inicial que foi proposto lá pelo Berners-Lee, com essas camadas todas de representação, né, e aí a gente começa a ver, por exemplo, que a web semântica vem evoluindo, né, e desde a proposta inicial que a gente tinha, que eram aquelas camadas que estão à sua esquerda, né, e temos aí uma das evoluções dessa arquitetura é a inserção de novas camadas. Então, esse outro modelo aí que está à direita de vocês, esse modelo à direita, ele já tem novas camadas. Tem camadas para tratar a questão de queries e fazer em Spark, também foi comentado ontem,
a ideia de que você pode usar aí representações para, de alguma forma, recolher essas informações por pesquisas, por uma linguagem de pesquisa, uma linguagem de query chamada Sparkle, pode fazer parte de uma nova camada. Então, em essência, quando eu falo de arquitetura da web semântica, eu falo que esse repensar que a gente está tentando fazer, essa nova forma de olhar para esses problemas e para olhar para esses formalismos, talvez acabem nos levando para a construção de uma nova camada. Por que não? Olhar para objetos ativos de informação, melhor dizendo, da sociedade, ativos de informação de cultura, pode nos levar à necessidade da criação de uma nova camada. Então, talvez a gente possa desenvolver essa nova camada e construir essa nova camada. Olhando, por exemplo, para dados de multimídia, eu tenho aí aqui um exemplo que eu também peguei de uma contribuição de um professor amigo, de uma apresentação que eu vi, professor Parente, que é um professor do ITA. Ele, nesse processo de armazenamento e recuperação de dados multimídia, ele estava trazendo uma representação. A gente tem do lado aqui uma representação básica de informações dessa imagem, e essas informações dessa imagem é um processo de representação de imagens que vai facilitar numa recuperação futura. Mas você vê que temos aqui uma forma de expressar as informações que estão nessa imagem, que é diferente das formas que a gente vê lá em todo o processo clássico de representação de imagens, fotografias, e orientações para você representar imagens, enfim. Na verdade, a gente está falando aqui de elementos que estão fazendo parte da imagem, que também tem a ver com aquela representação que a gente tem quando estuda a representação de fotografias, mas envolve um outro formalismo, uma outra forma de você descrever isso. Aqui embaixo a gente vê ali, tem uma referência, inclusive a DBpedia. A DBpedia, quando a gente viu lá naquela figura do Linked Data, que a gente viu aquela nuvem do Linked Data, a DBpedia é o ambiente central que faz a conexão com todos os outros objetos que estão disponíveis no Linked Data. Então, o DBpedia é uma forma que você tem de associar e reutilizar informações. O DBpedia, não sei se vocês conhecem profundamente o DBpedia, mas o DBpedia são os dados da Wikipedia disponíveis de forma que você possa usar e reutilizar esses dados e acessar por programas computadorizados, e acessar por representações na web semântica. Então, a DBpedia traz isso como sustentação para um processo de representação. Aí eu até vou abrir um parênteses rapidinho, que me desculpe aqui o Flaviano, abrir um parênteses rapidinho. A gente está, eu estou com o pessoal da UF, a gente está propondo para o final do ano um evento que vai ter sobre Wikipedia no Rio de Janeiro. Esse evento da Wikipedia vai ter, ele já deve estar com a chamada de trabalho, deve estar saindo já. É um evento bem interessante sobre o uso da Wikipedia em várias pesquisas que você pode fazer, várias investigações que você pode fazer usando a Wikipedia. E, inclusive, a Wikipedia está lançando alguns produtos, como, por exemplo, a Wikidata. A Wikidata vai ser um concorrente da DBpedia. A DBpedia é um projeto alemão que fala sobre o uso dessas informações da Wikipedia. A Wikidata é uma versão da DBpedia, mas feita pelo pessoal de pesquisa da própria Wikipedia. Tá? Então, esse vai ser um evento que vai ter para o final do ano, no Rio de Janeiro, e provavelmente a chamada de trabalho deve estar aparecendo por aí já, então acho que é só fazendo essa... Fechei o parênteses, tá? Fiz esse marketingzinho do evento lá. Então, falar de dados multimídia é falar de representação de dados multimídia, é falar desses formalismos, é de alguma forma usar isso e referenciar elementos de Linked Data, para que você possa ter facilidade em apresentação e recuperação desses dados. Né? E aí, esses últimos aqui falam muito sobre esse aspecto que até
tem a ver com aquilo que eu falei do encadeamento das mesas, né? A gente, depois dessa mesa, a gente passa para uma mesa de web semântica, né? Perdão, de ontologias, né? Tecnologias e ontologias, que vai falar sobre um pouco mais sobre esse aspecto desse lado semântico das informações, né? E aí eu trago aqui também mais uma indagação, que é esse aspecto da geração de modelos, né? Que um modelo pensado por um indivíduo, né? Ele vai ter lá uma representação e recuperado por um indivíduo ele pode ter uma outra interpretação. E entre esse modelo vermelho e o modelo verde, eu posso ter uma distância semântica aí, delta qualquer, que pode nos complicar, né, esse processo de representação, esse binômio representação-recuperação. Então, assim, é importante, interpretação, melhor dizendo, representação e interpretação. Então, a gente precisa ter novos acordos, precisa ter novos estatutos, precisa ter novas dinâmicas de geração desses modelos. E de resolução desses problemas semânticos que a gente acaba tendo nesse processo de representação. E aí o último questionamento que eu gosto de fazer, que me persegue aí já há algum tempo, né, esse questionamento, ainda não tenho resposta para ele, mas se você vai lá ver um pouco da história, né, você vai entender lá que você, na antiguidade, usava as 7 artes liberais para poder dar início à sua trajetória no ambiente do conhecimento, né? Então, as profissões, de uma forma geral, medicina, direito, todas elas, né, eles tinham que passar pelo trivium e pelo quadrivium, pelo estudo do trivium e pelo estudo do quadrivium, né, para poder entender como é que as coisas se comportavam, né? Então ele estudava lá a questão da astronomia, da música, da lógica, ele olhava sempre para esse aspecto das artes, né? Olhava para esses aspectos dessas 7 artes liberais para você entender um pouco mais a realidade e tomar decisões, enfim, fazer representações, escrever elementos, né? E um questionamento que é importante a gente fazer é que quando a gente olha, por exemplo, para esse modelo do trivium e do quadrivium, a gente vê que, por exemplo, hoje a gente vem representando lógica, né, com a parte da retórica, né, que é a descrição daquilo que a gente está percebendo, e com lógica de primeira ordem, e no máximo lógica de segunda ordem, fazendo algumas inferências, né? Então, se eu tenho 7 artes para entender, para estudar, para compreender a realidade, por que eu só uso a lógica, a retórica? Eu preciso, de alguma forma, estudar um pouco mais, de maneira um pouco mais aprofundada isso, né? Nós precisamos, na verdade, estender de uma forma um pouco mais aprofundada para ver se, de repente, a forma de representação que a gente está tentando usar pode ser que não dê conta. A lógica de segunda ordem, lógica de primeira e segunda ordem, é muito boa para representar assertivas matemáticas, ciências exatas, talvez. Quando a gente começa a falar em ciências sociais, em outros tipos de representação de ativos culturais, manifestações culturais, música, né, talvez lógica de primeira ordem, lógica de segunda ordem não sejam suficientes. Então a gente precisa discutir um pouco isso, precisa entrar um pouco mais forte nessa questão, né? E por último, eu trago aqui, agora é o último mesmo, né, eu trago aqui um princípio, que quem trouxe esse princípio foi o Rufus Pollock, que é um dos fundadores da Open Knowledge Foundation, né, que trabalha muito com essa questão de dados abertos, menos com ciência aberta, mas mais com dados abertos, né, que traz um aspecto de compartilhamento de informações, né, de compartilhamento de dados, né, dados primários mesmo, né, com compartilhamento desses dados, e ele traz uma coisa que eu acho, ele traz uma afirmação que eu acho sempre muito interessante da gente colocar, que pode ser, de alguma forma, a gente pode estender isso para o ambiente de dados / informação. Ele diz que o melhor uso que poderá ser feito com seus dados, certamente será feito por outros e não por você. Quer dizer, então, quando a gente representa alguma coisa, a gente representa
achando que está representando a melhor forma possível, mas sempre vai ter uma outra pessoa que vai ter um outro olhar sobre esses dados, sobre essa informação, que vai poder fazer um uso muito mais apropriado disso do que aquilo que você está entendendo. Tá? Então, no fundo, o que ele quer dizer é isso, que os dados que você está representando, ele precisa de uma outra interpretação, ele pode ter uma interpretação muito mais rica do que aquela que você está dando. Tá? Então, eu acho muito interessante, quem tiver curiosidade em ver os princípios lá que o Rufus Pollock traz, está lá nesse site aí, está lá nesse link aí. Eu trago para vocês aqui as referências que eu usei, além das referências que estão no trabalho, né, essas referências que eu usei na apresentação aqui. E acho que eu acabei de trazer para vocês as minhas indagações, mais indagações do que certezas, tá bom? Obrigado. Obrigado, professor Cláudio. Pensando um pouco aí a questão das tecnologias, o professor Cláudio ele vem falar e nos mostrar um contexto, um panorama, um cenário mais global, né, da complexidade, principalmente dos sistemas complexos, né, muito bem resgatado ontem pela professora Plácida. E como que esse desafio hoje, né, nesse contexto tão tecnológico, e pensar aí na representação, principalmente dada aí pelos domínios, né, da web semântica, por exemplo, dessas tecnologias semânticas disponíveis. Então, quero agradecer mais uma vez a colaboração do professor Cláudio e convidamos aos que quiserem entrar em contato com ele que o façam por e-mail registrado na plataforma do evento, www.enredo.ufscar.br. Convidamos o próximo conferencista, o professor Dr. Ricardo César Gonçalves Santana. O professor Ricardo César Gonçalves Santana, ele é doutor em Ciência da Informação e livre-docente em Sistemas de Informações Gerenciais pela Universidade Estadual Paulista. É docente da Faculdade de Ciências e Engenharia, com atuação no curso de graduação de Administração e no programa de pós-graduação em Ciência da Informação. Convidamos, então, o professor Ricardo para ativar o webcam, por favor. Professor Ricardo, nos ouve? Ouvindo bem, obrigado. Está me recebendo? Sim. Alô? Fabiano? Oi? Me Estou te recebendo? ouvindo? Sim. Bom, obrigado pelo convite. Parabéns aos organizadores do evento. As palestras, como o professor Cláudio já muito bem destacou, têm uma conexão em um tema muito importante e foram construídas de uma forma que o enredo leva a reflexões. E eu tomo licença, então, de vocês para não trazer ou para não propor nenhum modelo, nenhuma proposta, nenhuma resposta. Pelo contrário, a minha fala vai no sentido de apresentar reflexões com muitas questões, muitos anseios que a gente vem sentindo aí ao longo destes anos em que a gente trabalha com essa questão do acesso a dados. As novas tecnologias, né, as tecnologias digitais, abrem um cenário que proporciona um conjunto de possibilidades, eu diria que nos coloca num ponto de transição, talvez até mais dramático
do que pontos anteriores, como, por exemplo, o surgimento da imprensa, ou mesmo com a Revolução Documental, meados do século passado. Nós temos uma transição em que eu percebo a migração de conteúdos estruturados, ou seja, de conteúdos não estruturados para conteúdos altamente estruturados. O que é que isso implica? Quais são as repercussões disso no dia a dia, na nossa relação com a informação? Bom, apesar deste amplo potencial de acesso, as variáveis, as complexidades que advêm desse uso maciço da tecnologia levam a problemas, inclusive na questão da própria recuperação da informação. Por quê? Porque hoje nós estamos lidando com um volume muito grande, então nós temos uma quantidade de informações disponíveis que ultrapassa qualquer possibilidade de se imaginar isso algum tempo atrás. Tudo isso sendo capaz de ser obtido em múltiplos formatos, então a variedade, né? O segundo V dessa equação, que é a variedade de formatos, de conteúdos, de tipos de informação aos quais nós temos o potencial acesso à nossa disposição, e ainda um terceiro V, que é o V da velocidade. Então, hoje, nós temos a possibilidade de acessar todos esses conteúdos de forma muito rápida, em real time, em tempo real, o que cria condições de tratar a informação muito próximo do momento em que o fato ocorre. Esse é um diferencial, então, que cria um conjunto de necessidades tecnológicas, inclusive para que se possa lidar com essas informações. Se na década de 80 nós vivíamos um momento de convergência entre a informação disponível e os recursos tecnológicos para lidar com essa informação, então eu diria até que foi uma época, para quem lidava diretamente com tecnologia, das mais confortáveis, das mais prazerosas. A partir da década de 90, principalmente, a consolidação do modelo de internet que começou a se viabilizar com as propostas da web, da formatação mais acessível para todos, criou uma dissonância, uma assimetria entre o volume, variedade, velocidade destas informações com a nossa capacidade de lidar com isso. Não só de recuperar, mas até mesmo de armazenar esses dados. É o que vem sendo chamado de Big Data. E onde isso impacta? Então, impacta em tudo. Porque o próprio documento, se nós pensarmos em sua gênese, em sua essência, ele começa agora a se fragmentar nessa estrutura e começa a perder suas antigas fronteiras. Isso ficou muito premente, ficou muito explícito quando a gente lidava com as primeiras fases da gestão eletrônica de documentos, em que você ainda tinha uma boa parte trabalhando com DI, quer dizer, com a imagem do documento. Então, você ainda tinha na gênese do documento o suporte analógico. Isso te permitia uma âncora, você mantinha uma âncora no mundo analógico, que te propiciava características extremamente necessárias para a gestão documental. Com o avanço das tecnologias e com a adoção massiva dessas tecnologias digitais, essa estruturação fez com que houvesse uma predominância de documentos que já tinham a sua gênese no suporte digital. E aí o que acontece, então? Na verdade, o que resultava como documento para o usuário, na verdade, era uma síntese de múltiplos dados, armazenados muitas vezes em bases distintas, em estruturas distintas,
e até sob responsabilidades distintas. Haviam detentores distintos para distintas bases de dados, suportando a geração de documentos. Então, para o usuário, nessa camada mais alta de abstração, tinham acesso a esses documentos sem perceber a complexidade dos dados estruturados que o formaram. Com isso, você cria uma nova ambiência para esses documentos em que você perde aquela âncora que você tinha com o modelo anterior. Bom, então, se você, eu consigo avançar aqui, Fabiano? Se você começar a pensar, então, nessa questão dos dados, antes mesmo da gente pensar em definir o que é dado, o que é informação, que é uma questão polissêmica e que não cabe aqui, eu gostaria de destacar duas características que os dados têm e que vão amparar o que vai estar por trás dessa reflexão que eu estou propondo. É a questão da estruturação e da semântica. Não existe uma divisão, ou pelo menos não há a percepção clara de uma divisão de onde começam dados e onde eu deixo de poder considerar aquilo como simples dados, sem considerar ainda a sua granularidade para poder falar de dados primários. Em suma, quanto mais estruturado, menor a tendência de consistência semântica, ou seja, de conteúdo semântico intrínseco a esses dados. Então eu começo a ter conteúdos altamente estruturados, com baixa carga semântica intrínseca, para que possa permitir a sua interpretação. Isso leva a alguns impactos no seu tratamento. Então, o primeiro deles, o fator humano, tão importante na interpretação da informação, começa a ser agora menos eficiente, começa a ter um custo, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, para poder operar esses conteúdos muito maior do que os dispositivos, do que as máquinas. Então, se você pensar, por exemplo, numa planilha com 10.000 linhas e apresentar essa planilha para um ser humano e pedir que ele faça algumas interpretações ou inferências sobre, ele pode até construir algumas fórmulas ali embaixo, mas, portanto, ele estaria recorrendo à máquina. A interpretação dele, pura, ele mesmo interpretando esses dados, não teria nenhuma condição de comparação com a capacidade de tratamento, eu não diria interpretação, mas de tratamento desses dados pelas máquinas. A máquina vai conseguir te propor uma série de elementos de interpretação. Então, se eu sou um gestor, por exemplo, de uma empresa e preciso acessar essa informação, até algum tempo atrás eu contrataria o quê? Computadores, mas não máquinas, né? Contrataria computadores, pessoas, para realizar essa tarefa. Com o advento da tecnologia digital, essa tarefa é realizada pela máquina. E a máquina não tem capacidade de interpretação própria, ela precisa de elementos semânticos explícitos. Não há condição ainda, pelo menos, de uso do conteúdo tácito, daquele conhecimento tácito. Também não vamos entrar nessa questão de conhecimento, mas de conteúdos semânticos que me permitam trazer ou vincular novas relações, novos links desses conteúdos com outros conteúdos, para formar aquilo que o Pierre Levy chama de guirlanda iluminada, né, em volta de um contexto. Bom, portanto, eu tenho, então, características desse tipo de informação, dos dados, que nos levam a uma condição agora em que grande parte da informação está representada, é composta, por dados, e que, portanto, precisa ser representada, precisa passar por todo este processo de representação. E aí, então, eu coloco a primeira questão, que é quando fazer isso, como, né, quem seria responsável por essa tarefa. Então, vamos começar pelo quando. Para a gente pensar sobre isso, a gente precisa, então, dividir este processo, essa questão do acesso a dados, em momentos específicos do seu acesso.
Se a gente pensar, por exemplo, num ciclo de vida dos dados agora, com foco nos dados, a gente vai ter um primeiro momento em que eu tenho a coleta desses dados. Então, o que seria esse momento? Eu estou obtendo esses dados. Então, eu tenho todo um planejamento, um conjunto de atividades relativas à coleta desses dados. A gente faz muito isso. Quando eu faço uma consulta no Google, quando eu obtenho algum dado em alguma fonte governamental, ou quando eu acesso o próprio sistema. Então, o meu ciclo de vida dos dados, daquela minha necessidade, passou por uma fase de coleta. Eu posso querer acessar esses dados no futuro, eu quero manter esses dados, eu entro numa segunda fase com outros requisitos, outras competências necessárias, outras questões relacionadas ao seu planejamento, que é a fase de armazenamento, onde eu vou persistir esses dados. Nessa segunda fase, então, os dados serão mantidos, serão guardados, armazenados. Chega um momento em que eu agora quero disponibilizar esses dados. Eu preciso tornar esses dados acessíveis, não só para mim, mas inclusive para outros. Então eu vou para uma fase de recuperação. Nessa fase de recuperação, então eu vou ter, de novo, novas competências, planejamento específico, questões relacionadas a uma série de requisitos em que eu tenho que me preocupar, então, agora com o acesso a esses dados, com a recuperação daqueles dados que eu coletei e armazenei. Quando o outro coleta aquele meu dado, ele está na fase de coleta daquele ciclo de vida dos dados dele. Então, os ciclos de vida, eles se conectam, eles se interceptam. A coleta é alimentada pela fase de recuperação de uma outra fase, uma fase de recuperação de dados de um outro ciclo. Terminando tudo isso, eu tenho elementos, que a gente vai tentar falar se der tempo ainda, mas então eu tenho elementos que permeiam todas as fases. Por exemplo, privacidade, integração, qualidade, direitos autorais, disseminação, preservação, que são elementos que permeiam todas as fases. Em todas as fases, em maior ou menor grau, eu terei esses elementos permeando o meu planejamento, minhas ações, a composição das competências necessárias para lidar com esses dados. Bom, tomando isso como uma estrutura base para que a gente possa refletir sobre o processo, então na essência do processo de acesso a dados, e para que a gente possa pensar então na representação desses dados, surge então a questão de como representar isso, em que fase. Então, num primeiro momento, a gente tem trabalhado muito na questão de representar esses dados na fase de recuperação. O que significa isso? Eu, enquanto detentor, naquele meu ciclo de vida dos dados, teria que desempenhar ações, iniciar processos de representar esses dados. Mas, para isso, então, eu vou ter que atender a algumas demandas específicas. Por quê? Porque representar dados para recuperação não é a mesma coisa que representar os demais conteúdos informacionais. Nessa questão dos dados, como a gente disse agora há pouco, além da alta estruturação, eu tenho uma baixa carga semântica. Portanto, a possibilidade de uso de tecnologias para que eu possa, então, representar esses dados fica muito limitada, porque ela não tem como inferir isso, ela não tem elementos próprios para que ela possa decidir, interpretar, inferir a partir daqueles dados. Então, como ele tem baixa carga semântica, ela não consegue fazer isso. Então, o que acontece? Para atender às demandas específicas das fases de coleta que estão entrando em contato com a minha fase de recuperação, eu teria um custo operacional muito alto. Que custo seria esse? O custo de transação. Ou seja, eu teria que aplicar, eu teria que investir tempo, competências, recursos para fazer com que esses conteúdos fossem representados agora não mais para uma necessidade genérica, porque não são necessidades genéricas. É diferente, quando a gente fala de dados, a gente está falando de necessidades muito específicas. Quando eu recupero dados, diferente de uma recuperação, por exemplo, de uma informação, uma recuperação em processo ordinário, o que vai acontecer? Eu posso apresentar para o usuário uma lista onde há um grau de aderência maior ou menor. Quando a gente fala em recuperação de dados, uma das características, são várias características, e está no texto que a gente propôs para o evento também.
Uma das características é a exatidão no resultado. Eu não posso fazer uma questão, então um determinado gestor, um cidadão buscando dados sobre a gestão pública, eu não posso responder a um questionamento com uma lista com alto ou baixo grau de aderência à resposta esperada. Então, existe uma série de características que trazem especificidade para essa recuperação. Então, o que acontece? Eu acabo gerando um custo de transação que inviabiliza isso na fase de recuperação hoje. Então, seja qual for a proposta, a tecnologia, o modelo, seja lá qual for a solução apresentada, ainda não tem gerado resultado. Por quê? Porque a gente não consegue atender a essa demanda em cada detentor. Por que em cada detentor? Não basta pensar que o detentor teria que atender às necessidades específicas do usuário. Eu tenho que pensar que não é um único detentor, eu tenho vários detentores. Então, o custo total da transação vai ser o custo, como a gente apresentou aqui em cima, né? Então, o custo de representação. Aquilo tem que atender um custo que está ligado diretamente às características, às necessidades e competências de cada necessidade de cada usuário. Quando eu penso isso, eu tenho que pensar que eu vou ter que multiplicar isso pelos detentores, e isso está disseminado. Então, eu teria um custo multiplicado por custos por aí afora. Nossa, então não tem solução essa questão? Bom, por enquanto ainda não, porque se houvesse essa solução, alguém já estaria rico. Como assim? Se nós pensarmos, por exemplo, no processo de como isso foi resolvido na própria web, um modelo da internet que disseminou, mas ainda não tinha um modelo de recuperação adequado. Num primeiro momento, nós tínhamos aquela, vamos dizer, representação de uma forma mais genérica, né? Que era feita por tratamento humano. Então, empresas entravam em página por página e buscavam elementos para interpretar aquela página, para construir diretórios. Então, você construía mecanismos hierárquicos de recuperação e disponibilizava isso. O volume ainda não era tão grande, então você conseguia atender uma parte ali, não diria grande, mas significativa do conteúdo disponibilizado. O custo disso, é óbvio, aumentou demais. Então, que solução era essa? Era uma solução de ter um intermediário. Então, você tinha alguém que respondia pela interpretação daqueles conteúdos para poder prever determinadas necessidades e assim construir, então, diretórios hierárquicos. Isso acabou sendo solucionado com os mecanismos de busca. Por quê? Porque eles traziam todo esse conteúdo, trazem, né? Todo esse conteúdo. Ricardo, travou sua imagem, está cortando. Isso, Fabiano também recebendo? Pronto, voltou, Ricardo. Em que ponto parou? 3 minutos atrás. Estava falando da representação Fabiano? dos buscadores para recuperar a informação. Ah, tá. É você que me cortou porque eu já estourei o meu tempo? Não, Ainda tem tempo? caiu a conexão mesmo. Não? Tem. Pode. Tá bom, então obrigado. Pode continuar. Falei, nossa, Fabiano é bravo. E aí, os mecanismos então acabaram resolvendo isso, porque havia de um lado semântica mínima e de outro lado a possibilidade de apresentar resultados que não eram necessariamente exatos, mas propostas de possíveis
conteúdos que pudessem atender aquela necessidade. Isso não acontece com os dados, a gente tem essa dificuldade, porque não há semântica suficiente, de um lado, e de outro, nós não temos a possibilidade de apresentar uma lista, isso não fica adequado. Você até pode tentar trazer, mas aí seria uma recuperação de informação e não de dados. Como solucionar isso, então? Por enquanto ainda não tem. Se alguém tiver uma solução para esse intermediário, com certeza será o novo dono do Google Data, alguma coisa desse tipo. Ainda não há nada próximo disso. Existe a possibilidade, então, da gente trazer isso para a fase de coleta. Seria a solução, então, eu replicar conteúdos, então, grupos de conteúdos, universos de dados, que pudessem, então, representar um universo possível daquela pesquisa na fase de coleta. Só que isso traz um outro problema, porque eu estaria replicando grandes volumes de dados na ponta do usuário. Eu teria não só gargalos no armazenamento, como na própria transmissão. Então, eu ainda tenho limitações de comunicação e de armazenamento. É uma área que tem recebido fortes aportes, então a gente tem aí algumas inovações, como essa agora de memória de acesso direto, que eu não sei se vocês sabem, mas dia 16 de maio agora nós tivemos uma notícia, a gente pode falar disso depois se der tempo, mas uma notícia sobre a possibilidade de endereçar memória de acesso direto, então RAM, até 160 terabytes. Isso é uma coisa que extrapola qualquer possibilidade de... na ponta do... Fabiano, me recebendo? Oi, voltou, Ricardo. Dia 16 de maio? Ah, parou no 16 de maio? É. Nós tivemos uma notícia de uma nova forma de endereçar memória de acesso direto. Então, aquela memória que você tem na máquina, a memória RAM, agora pode ser endereçada até 160 terabytes. Isso traz uma proposta de revolução para os próximos anos que vai mudar tudo que a gente imagina hoje como computação. Então, uma mudança tecnológica dessa muda qualquer paradigma. Mas ainda é, em sentido inverso, aquele que imaginamos, em que tudo vai estar remotamente sendo acessado. Mas é uma possível solução, ainda não viável, pode ser que no futuro venha a ser. Mas ela teria o quê? O custo de eu replicar isso. Então, esse custo de transação, que eu falo no meu texto também, ela estaria replicado em cada um dos usuários. O tempo é muito curto, acho que a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas essa questão semântica, só para fechar, e eu já estou fechando, prometo, não preciso me desligar de novo, Fabiano. Essa questão semântica dos dados, a gente já vem sentindo desde a década de 90, quando tivemos um grande boom de instalações de sistemas integrados de gestão. A percepção da dificuldade de interpretação semântica dos dados realmente ficou muito clara quando nos aproximamos do bug do milênio e tivemos que fazer processos acelerados de implantação de sistemas integrados de gestão. E aí foi que descobriu-se que, mesmo dentro de uma empresa, os dados têm uma interpretação semântica distinta em cada departamento, mesmo tendo a mesma estruturação. Quer dizer, até aquela carga semântica mínima que lhe garante a estruturação, que é a tríade, né, entidade, atributo e valor, ela não é suficiente para que você interprete aquilo de forma independente. Você precisa ter elementos prévios para interpretar esses dados. E é esse elemento prévio que impede que a recuperação seja eficiente hoje de dados. Então, não é uma questão de inferir, é uma questão de realidade. Nós temos uma realidade em que os dados estão disponíveis, mas ainda não acessíveis. Uma realidade que nos leva a essa questão do tal Big Data. Ou seja, nós temos mais dados disponíveis do que somos capazes de tratar. A solução: encontrar
meios de representar esses dados, pensando na sua essência, refletindo sobre quem, como e principalmente onde será representado. Queria ter mais tempo, mas se eu continuar falando, o Fabiano vai me desligar. Eu agradeço de novo ao convite, à organização do evento. Muito feliz de fazer parte e espero também que tenhamos aí o Enredo 2, 3, 4 com tanto sucesso quanto esse. Muito obrigado. Nós agradecemos, professor Ricardo. Eu prometo que eu nunca mais vou desligar, tá, Ricardo, quando você falar, tá bom? Nas discussões e nas reflexões que o professor sugere, principalmente duas são levadas em consideração nesse contexto, que é a questão do como armazenar, né? A questão do armazenamento dos dados, que isso é um ponto crucial, e a gente não consegue muitas vezes visualizar pesquisas que tratem especificamente da questão do armazenamento dos dados, né? Da representação a gente até tem conversado um pouco mais, mas sobre o armazenamento nem tanto, né? Quem, como, onde são questões bastante provocadoras, né? Porque para quem nós vamos representar? Como nós vamos representar e onde, né? E os ambientes, e principalmente os ambientes informacionais digitais, hoje eles nos convidam, né, e nos desafiam, né, a pensar quem que é esse usuário, para quem nós vamos representar e como nós vamos representar, falando principalmente dessa questão dos dados digitais. Então, mais uma vez, nós queremos agradecer a colaboração do professor Ricardo e convidamos os que quiserem entrar em contato com ele, que o façam por e-mail, registrado na plataforma do evento, www.enredo.fiscar.br. Muito obrigado, tá, Ricardo? Um abraço. Obrigado, um abraço. O próximo conferencista nessa mesa será o professor Dr. Fabiano Ferreira de Castro. Seja muito bem-vindo, professor Fabiano, a essa mesa, eu mesmo. Sou doutor em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista, sou docente do Departamento de Ciência da Informação da UFSCar, com atuação no curso de graduação de Biblioteconomia e Ciência da Informação e no programa de pós-graduação em Ciência da Informação. E esse estudo, ele consistiu principalmente tentar um pouco, assim, refletir também, de uma forma um pouco mais aplicada, como as tecnologias, né, especialmente as tecnologias de informação e comunicação, aplicadas à questão da representação documental, elas têm sido abordadas nos eventos nacionais da área, especificamente o capítulo brasileiro da ISCO e o GT2 do Emancib. Não está aí? Pensando um pouco nisso, né, qual que seria o olhar das tecnologias no contexto da representação documental nesses eventos, né, no capítulo brasileiro da ISCO e do Emancib, mais especificamente no GT2. E antes mesmo de pensar um pouco sobre isso, poderia falar, mas por que não olhar a questão da tecnologia no GT8? Né? Porque o GT8 é o locus que trabalha especificamente as questões da informação e da tecnologia. E nós quisemos, nesse trabalho, justamente fazer esse levantamento nos eventos que tratam especificamente das questões de organização da informação e organização do conhecimento. Bom, rapidamente falando sobre a ISCO ela é o evento, né, internacional que trata das questões da organização do conhecimento, e ela está dividida em 12 capítulos nacionais ou regionais, como
pode ser chamado. Tá problema aqui. Pronto. Bom, e aí falando um pouco então da ISCO, ele que trata das questões, um evento que trata da questão da organização do conhecimento. O ENANCIB é o Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, que também trabalha com as questões da informação, das pesquisas em andamento e desenvolvidas em andamento no âmbito da pós-graduação em Ciência da Informação. Nós temos as dissertações, as teses e as pesquisas desses pesquisadores. Atualmente, a configuração do ENANCIB está dividida em grupos de trabalho. Nós temos aí 11 linhas de atuação, 11 frentes de atuação no ENANCIB, e o GT2 especificamente ele trata das questões da representação do conhecimento, e aí uma característica interessante, né, que eu até trago aqui, incluindo também o uso das tecnologias da informação. Tá? Então, pensando aí um pouco nessa estrutura, como que foi o percurso metodológico? Ele se baseou, então, num estudo descritivo, onde foram mapeados os termos, a ocorrência dos termos representação documental, representação documentária e tecnologia. E verificou nesses trabalhos, né, em que medida que eles aparecem ou não aparecem. Tá? Nos ENANCIBs de 2014 e 2016, do GT2, e no capítulo brasileiro da ISCO, nos anos de 2002, 2013 e 2015, tá? Com foco especificamente do quê? De verificar quais as tecnologias e como essas tecnologias estão sendo aplicadas com viés mais de aplicação da representação documental. Para tanto, a coleta dos dados ela se deu principalmente a partir do título desses trabalhos, do resumo das palavras-chave, das informações sobre os autores, nome desses autores e a instituição, a filiação institucional desses autores. Depois foi realizada a formatação dos nomes dos autores, dos pesquisadores, de acordo com a plataforma Lattes e o portal de instituições EMEC. E a partir dessa análise dos dados, foram confeccionados alguns quadros, destacando principalmente quais são os enfoques, né, dados a esses trabalhos e qual que é a tecnologia abordada em cada uma desses estudos, desses trabalhos. Bom, na ISCO, em 2002, nós podemos perceber que, em relação ao termo representação documental ou representação documentária, não foi encontrado nenhuma ocorrência do termo. Entretanto, na questão do termo tecnologia, nós tivemos aí 2 trabalhos localizados, com o enfoque da criação e publicação de ontologias, metadados, dos instrumentos aí disponíveis para a representação documental, oriundos principalmente da ciência da informação, destacando principalmente as tecnologias semânticas e as tecnologias aí também oriundas do contexto da web semântica. Já nos trabalhos da ISCO 2003, também não foi encontrado nenhum termo com a terminologia representação documentária. Entretanto, nós tivemos aí um trabalho apontando aí a representação documental, com enfoque nas questões da representação descritiva da informação, destacando principalmente a questão dos dados de autoridade em catálogos bibliográficos. Na ISCO 2013, nós tivemos aí 4 trabalhos, tá? Falando com enfoque de aplicação da tecnologia. O enfoque nesses trabalhos se deram principalmente na questão da ontologia e na construção
de ambientes digitais semânticos. As tecnologias aí também são essas tecnologias oriundas desse contexto da web semântica. Na ISCO 2015, nós temos aí 2 trabalhos sobre representação documental, com a explicitação do termo representação documental, com destaque principalmente, só que um destaque mais para as questões teóricas, dos instrumentos, dos padrões, dos modelos e dos esquemas de descrição para a representação documental, principalmente no contexto digital. Representação documentária não foi encontrado nenhum termo. Em 2015, na ISCO de 2015, nós temos aí 6 trabalhos com viés de aplicação das tecnologias, e mais uma vez um enfoque para as questões das tecnologias da web semântica. O que podemos dizer que nesses trabalhos a vertente tecnológica se deu de forma mais conceitual nos trabalhos apresentados na ISCO e sobre o uso das tecnologias e principalmente das tecnologias de informação e comunicação. A dimensão das tecnologias, elas versaram principalmente sobre a web semântica, ontologia e link de Open Data. Em relação aos Enancibes, em 2014 nós tivemos aí computados 55 trabalhos apresentados e publicados no interior do GT2. Em relação ao termo representação documental ou representação documentária, não foi localizado nenhum termo, nenhum documento que tratasse explicitamente do conceito do termo representação documental ou documentária. Em 2014, nós temos aí 6 trabalhos falando sobre tecnologia e destacando principalmente a questão de ambientes digitais, das tecnologias computacionais, da área de inteligência artificial principalmente, das tecnologias semânticas. E novamente nós podemos perceber que o foco de tecnologia no âmbito do GT2 em 2014 também teve a sua concentração nas tecnologias da web semântica e dos instrumentos como ontologia, metadados, mas principalmente com enfoque nas questões da indexação automática e das formas de recuperação da informação. Percebam ainda que as questões da representação descritiva, por exemplo, elas não são contempladas no interior desse GT, neste ano. No Enancib de 2016, nós tivemos 49 trabalhos publicados no GT2, e novamente, sobre o termo representação documental ou representação documentária, não foi encontrado nenhum trabalho que contemplasse os objetivos da pesquisa, tá? Tivemos alguns trabalhos, mas com viés mais teórico-conceitual. No Enancib de 2016, no que tange a tecnologia, nós tivemos aí no GT2 3 trabalhos, tá? Principalmente voltados para as tecnologias, para o uso das tecnologias nos processos de representação e de modelagem conceitual, e novamente o destaque para as tecnologias semânticas, ontologia, metadados, e aí um elemento novo, né? Não apenas agora a representação de dados textuais, mas aí também incluindo os recursos multimídia. Bom, o que nós podemos concluir nessa análise prévia é que, embora se tenha aí um índice considerável de trabalhos apresentados no interior da ISCO Brasil e no GT2 do Enancib, percebe-se ainda uma carência de estudos de caráter mais aplicado, utilizando as tecnologias aí com aplicação às questões da representação documental, prevalecendo principalmente um olhar mais
teórico, conceitual sobre o uso das tecnologias na representação documental. O que pode nos levar a perceber que a dimensão da aplicabilidade ela tem crescido ainda de forma muito tímida no escopo da ISCO Brasil e no GT2 do Enancib. No Enancib talvez nós podemos responder a isso por conta do GT8, que nós temos o GT8 que trata das questões específicas, mas um olhar da tecnologia muito além de ferramentas. Nós percebemos aí uma variação terminológica relativa à denominação do campo representação documental e representação documentária de matriz francesa, embora elas tratem da mesma função, o termo representação documental e representação documentária não tem aparecido explicitamente nos trabalhos dos capítulos brasileiros da ISCO e no GT2 dos Enancibes. Dos trabalhos mapeados, nós percebemos aí que há uma predominância da temática tecnologias semânticas aplicadas aos processos informacionais, sobretudo nos processos de indexação e classificação bibliográfica com maior ênfase. Identificamos também que os mesmos autores, pesquisadores, que têm suas publicações no GT2, do Enancib e na ISCO Brasil, eles apresentam trabalhos com essa mesma vertente de estudo em ambos os eventos. Tá? E eles são advindos principalmente das instituições, o FMG, Federal Fluminense, Unesp e USP. E aí, quando pensamos um pouco na reflexão da tecnologia, especialmente na área de organização da informação e do conhecimento, apesar dessa proximidade que existe, a proposta de investigação das tecnologias aplicadas à representação documental, ela tem seu olhar enriquecido pela ênfase nos processos de ajustes estruturais, tecnológicos e culturais para com o sujeito em seu meio informacional. E o entendimento dos ambientes informacionais, sobretudo os informacionais digitais, como sujeitos psicossociais autônomos conectados em rede, solicita aí estudos interdisciplinares que resguardem principalmente a complexidade e a riqueza informacional que os constitui. É nesse sentido que nós propusemos aí um olhar das tecnologias, aplicado no contexto da representação documental, que elas vão além de ferramentas. E é necessário, portanto, ter uma reflexão quando a gente pensa em tecnologia, principalmente um olhar além de ferramentas. Bom, esse estudo ele é inicial, tá? As próximas etapas aí desse estudo constituem principalmente em mapear a distribuição geográfica da produção por regiões do Brasil, identificar aí a corrente teórica utilizada nesses trabalhos, caracterizar a formação acadêmica desses autores, que publicaram tanto na ISCO Brasil e no GT2, e a construção das redes de coautoria institucional e de citante versus citados por autor, em instituição, traçando assim as aproximações teóricas e o impacto desses trabalhos no período em análise. E uma próxima etapa também da pesquisa vai ser justamente fazer o processo inverso, verificar o quanto que a representação documental ela tem sido tratada no GT8 do Enancib, Informação e Tecnologia. Aqui algumas referências para essa apresentação. E muito obrigado.
Convidamos aos que quiserem entrar em contato comigo mesmo, que o façam por e-mail, registrado na plataforma do evento, www.enredo.fiscar.br, e dessa forma nós encerramos as conferências dessa mesa, e retornamos às atividades a partir das 10h15, 10h20. Obrigado a todos. E tenham aí um bom evento.